Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, sempre trazendo as principais notícias sobre o mercado de fundos imobiliários. E infelizmente para você, como eu, que somos cotistas do MXRF11, nós não tivemos uma boa notícia nessa sexta-feira. Então nós tivemos aí uma das piores notícias, porque acabou aí sendo divulgado um dividendo de 9 centavos, né? Um dos mais baixos pagos pelo MXRF11. Então, o que vai acontecer? Como esse dividendo ele acabou caindo, né? Ele já chegou a pagar 13 centavos, depois 12, depois 11, depois 10 e agora chegamos em 9 centavos. E qual é o problema que nós conseguimos observar? Porque ele continua muito caro, né? Segue acima do seu preço sobre o valor patrimonial, está na casa de 1,04. Fundos de papel a gente não compra superior a 1. E além disso, seus concorrentes estão bem mais barato do que o MXRF11, está aí na casa de R$ 10. Você tem fundo de R$ 9, tem fundo abaixo de R$ 9, pagando 13, pagando 12 e até com carteiras bem mais diversificadas. Mas eu entendo porque que muita gente segue investindo no MXRF11, porque geralmente é o primeiro fundo que muitos compram, né? Assim também como eu. Né? O primeiro fundo imobiliário que eu acabei comprando para fazer um teste foi o MXRF11. Inclusive, eu tenho cotas do MXRF11, continuo hoje com essas cotas, não com o objetivo de ganhar dividendo, mas com o objetivo de acompanhar o mercado do MXRF11, porque minhas posições maiores são CPTS11 e REC11, né? Eu gosto mais do portfólio destes fundos do que o MXRF11, certo? Mas essa notícia certamente vai fazer com que na segunda-feira, assim que o mercado abrir, provavelmente nós vamos ter uma queda muito grande do MXRF11. Por quê? Porque esse dividendo ele é muito baixo, mas muito baixo mesmo, quando comparado ao preço que o MXRF11 vem sendo negociado. E como ele já vinha caindo, né, certamente se você tem MXRF11, sua carteira já está começando a ficar negativa, porque a cota ela vem caindo aos poucos, mas ela vem caindo. Ela só não caiu mais, por quê? Porque o MXRF11 ele recebe muitos investidores iniciantes, né? Então tem sempre novos investidores entrando no MXRF11, não conhece o mercado e às vezes estão dispostos a pagar mesmo ele estando caro. Só que diante desse dividendo de 9 centavos, muitos investidores grandes vão começar a vender essas posições e reinvestir em outros fundos que estão bem mais barato, né? E além disso, quando nós olhamos para o relatório gerencial em junho, né, nem julho, porque o relatório gerencial de julho ainda não saiu, a gente consegue ver que ele já vinha perdendo aqui, né, do ponto de vista de rentabilidade, ele já vinha perdendo para o IFIX e ele vinha perdendo para o IPCA, né? Ou seja, o Tesouro Indexado ao IPCA conseguiu ultrapassar o MXRF11 não somente no valor da cotação, mas a cotação mais o rendimento que foi entregue, né? Então, como nós podemos observar, os títulos públicos indexados ao IPCA, eles acabaram passando na frente, né? E olha que nós não temos aqui nem o CDI, porque se nós tivéssemos o gráfico aqui do CDI, certamente o MXRF11 já estaria há um bom tempo perdendo para o CDI, né? Então, infelizmente, ele vem perdendo até para os títulos públicos e não é somente na cotação, não. É o valor de mercado mais o rendimento. Esse aqui é o problema. Por quê? Porque boa parte dos fundos que hoje estão sendo negociados, eles perdem na cotação, ou seja, no valor a mercado, mas quando você adiciona o rendimento, ele consegue bater o CDI, alguns conseguem, a maioria consegue bater o IPCA,
né? Ou seja, o título público, infelizmente, aqui, como nós podemos observar, agora ele, infelizmente, no ano de 2024, ele vem perdendo para os títulos públicos. Isso é muito ruim, né? Muito ruim mesmo, né? Um cenário que não é tão agradável. Isso acontece por causa da carteira do MXRF11, porque quando nós descemos aqui na carteira do MXRF11, a gente vai ver o quê? Que ele tem um CDI, né? Tem 24% da sua carteira indexada ao CDI, mas é um CDI controlado de 2,64, né, com 24% da sua carteira, e ele tem uma parte indexada ao IPCA, a uma taxa de 8,22%. Os títulos públicos chegaram a pagar 6,5%, né, 63% da carteira indexada ao IPCA. Tem um IGPM mais 5, só que qual é o problema de você ter um IGPM mais 5, né, que parece até bom? É porque durante muitos meses do ano, o que aconteceu com o IGPM foi negativo, e o outro problema é o pré-fixado que ele tem de 10%, que o mercado aí está com taxas mais altas, certo? Então, como nós podemos observar, a carteira do MXRF11 está muito cara para o rendimento que ela vem colocando aí no bolso do investidor, certo? Para você que está querendo saber, né, conhecer mais sobre os fundos imobiliários, está querendo aprender a investir, vou deixar aí na descrição o curso da Suno, né, um dos melhores cursos aí, também um dos mais antigos, que é ministrado por uma referência no mercado imobiliário, que é o professor Baroni. Você pode se matricular no curso, aí onde você vai aprender todos os princípios de investimento, conhecer os FIIs, saber como investir, saber como gerar uma carteira, saber como selecionar os ativos, saber como fazer o valuation, ver se faz sentido ou não você estar alugando os seus fundos imobiliários. Tem muita gente que aluga fundo imobiliário, mas não entende como é que funciona, né? Só se preocupa com o dinheiro que está caindo lá, e às vezes não faz sentido, você está muitas vezes perdendo dinheiro, certo? Então você pode se matricular, conhecer o curso. Caso você não goste do curso, né? Você veja que não está aprendendo, não se preocupe que a Sono devolve todo o seu dinheiro, certo? E é um grupo já reconhecido, tem diversos fundos imobiliários, tem carteira recomendada e tem um dos melhores professores para estar ensinando para você sobre fundo imobiliário, a Suno, que tem sido uma referência hoje no mercado de fundos imobiliários, certo? Então dá uma olhadinha lá, clica lá, vê se faz sentido para você. Se você se matriculou ou não fez sentido para você, não se preocupe. A Suno devolve todo o seu dinheiro, que o objetivo aqui não é pegar o seu dinheiro, certo? Voltando aqui para o Status Invest, a gente começa a perceber que o MXRF11 ele vem se distanciando da sua cotação máxima. O seu dividendo de 13,22 vai cair, porque o dividendo foi para baixo. Embora ele vinha subindo 0,5 na segunda-feira, quando o mercado abrir, provavelmente isso daqui vai negativar, porque nós vamos ter uma pressão de compra, né? Então, o que, que nós já esperamos, né? Que nós já estamos de olho? Nós já estamos esperando uma queda nesse valor, porque segunda-feira nós temos pressão de compra para baixo, e também nós esperamos que este valor aqui ele vá para casa de 5%, ou seja, tem uma queda agora de 5% acumulado nos últimos 12 meses, porque muitos investidores investem em fundos imobiliários com o objetivo de rendimento, né? Se nós olharmos aqui, ele segue caro, por isso que nós teremos uma pressão de venda, né? Porque ele segue caro. Ele tem um caixa muito grande, 948 milhões, que eu acredito que ele vai começar a gastar esse dinheiro para tentar reverter esse dividendo mais baixo. Seu dividend yield vem crescendo em média 1,68, que é muito baixo. A sua cotação vem crescendo anualmente 1,21, muito baixo. E um número estratosférico de 1.142.848.
sendo que esse número não adianta muito a gente se animar, porque a maioria desses cotistas eles são iniciantes, eles têm uma cota, duas cotas, 10 cotas, 3 cotas, ou seja, tem muita gente que compra só para conhecer o mercado imobiliário, certo? Então, tem muita gente até que já deixou de investir. Se nós compararmos o dividendo deste ano com o do ano passado, né, a gente consegue ver nitidamente que o MXRF11 é muito impactado. Ele caiu em todos os meses comparado com o ano passado, certo? Claro que a gente entende que a taxa Selic ela despencou de 13,75 para 10,5, mas foi uma queda muito drástica, porque nós tivemos Selic caindo sem inflação disparar. E esse é o pior cenário para o MXRF11. Se nós descermos aqui mais embaixo para os dividendos, a gente vê que ele já vinha dando sinais de que ele ia cair, né? Ou seja, que ele não ia conseguir manter a sua margem. Ele entrou ali no final do ano ali de 2023 já pagando 11 centavos e agora já caminhando para o final do ano na casa de 9 centavos. Então nós já vamos ter uma queda muito brusca na segunda-feira e mês que vem, se ele distribuir 9 centavos de novo, aí ele despenca de vez. E você que gosta dele vai abrir uma oportunidade, porque certamente ele, se ele não começar a gastar esse dinheiro que ele tem em caixa para renovar essa carteira, ele vai bater na casa dos R$ 9, batendo na casa dos R$ 9, quem sabe ele fique barato, certo? Se nós olharmos aqui para o gráfico do Ibovespa, a gente vai conseguir ver que o MXRF11 teve momentos aqui até bem piores, né? Se nós chegarmos aqui lá no início do ano, ele chegou a bater a casa de R$ 9,65, né? Como essa queda da Selic não foi tão intensa como o mercado pensava, então durante vários momentos a gente conseguiu ver subidas, seguido de descidas intensas, como nós podemos observar, né? Então a gente conseguiu observar que ele, mesmo assim, ele seguiu, né? De forma que quem comprou ele no início do ano ainda está até com uma boa margem de queda, né? Porque no início do ano ele estava na casa de R$ 9,65 e R$ 9,70, né? Como nós podemos observar aqui. E no atual momento ele está ali lutando entre a casa de 10,15 e R$ 10,10, ou seja, até que ele tem mostrado uma certa recuperação. Só que como o dividendo agora caiu, né, provavelmente este movimento de subida agora vai flexionar para baixo. Agora a pergunta é, onde é que ele vai parar? Se é na casa dos R$ 10, se é na casa dos 9,95, mas com um dividendo de 9 centavos, ele vai para a casa de R$ 9, né? Como ele é um fundo de papel, ele não vai conseguir se manter mais na margem de R$ 10. Então você que gosta tem que ficar de olho, porque a partir de segunda-feira nós já vamos ter mudanças intensas, certo? Então para você que segue aqui o nosso canal, né? Agradeço a todos vocês que estão seguindo. Você que não segue, está chegando aqui pela primeira vez aqui no canal, segue aí o nosso canal, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão. Diz se você tem um MXRF11, quantas cotas você tem, qual é o seu preço médio. E diz também se você não tem, né, quais são os fundos que você tem. No meu caso, eu tenho pouquíssimas cotas do MXRF11, porque eu comprei lá atrás só para conhecer o mercado, mas as minhas maiores posições são CPTS e REC11, porque eles têm uma carteira um pouco mais diversificada, certo? Então valeu e até o próximo conteúdo aqui no canal. Todos os dias nós postamos vídeos sobre o mercado de fundos imobiliários. Valeu, pessoal!